tarde, meu nome é Nicole Batalha, eu sou do Colégio Carbonel do 2º ano do ensino médio e vou falar para vocês sobre a questão dos refugiados. Vou apresentar quem são eles, o porquê eles migram forçadamente e toda a história que abrange essa questão. Depois eu também vou falar sobre a globalização como agente fortificador de todos os empecilhos, crueldades e complexidades da questão atualmente. E ao final do vídeo eu vou falar para vocês uma lista de 5 filmes feitos pela Acnur, falando sobre a trajetória dos refugiados, o porquê eles se refugiam e todos os empecilhos relacionados a questões humanitárias e socioeconômicas que eles passam nessa trajetória. Bom, vou começar falando para vocês quem são os refugiados. Os refugiados, segundo a Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, são os indivíduos que se encontram fora de seu país em busca de refúgio de questões relacionadas a desastres ambientais ou perseguições de caráter diversos, como etnia, nacionalidade, religião, opinião política e ou pertencimento a determinado grupo social. Além da necessidade de amparo de questões relacionadas a violências generalizadas e privação de seus direitos humanos. Por que essa questão se tornou cada vez mais importante e presente no cenário internacional? Desde sempre, diversos fatores fazem com que indivíduos tenham que migrar de seus países, forçadamente. Porém, esses fatores eles foram ampliados e desenvolvidos, fazendo com que a questão dos refugiados se torne cada vez mais complexa e cruel. No período do final da Primeira Guerra Mundial, começo da Revolução Russa, aumentou significativamente o número de migrantes forçados, fazendo com que houvesse a necessidade de criar um órgão cujo objetivo seria dar auxílio humanitário a esses indivíduos, fazendo assim com que, em 1921, criasse o primeiro Alto Comissário dos Refugiados. Logo após, em 1951, criou-se também o Estatuto dos Refugiados das Nações Unidas, que pretendia dar auxílio e proteção jurídica para esses indivíduos, com a ressalva de ser somente garantido nos países europeus. Porém, tais jurisdições elas foram sendo ampliadas e melhores definidas conforme o contexto dos refugiados também foram ficando mais complexos, fazendo com que chegasse cada vez mais semelhante ao que é atualmente. Hoje em dia, as discussões feitas sobre a questão dos refugiados é pautada no desrespeito e na vulnerabilidade desses indivíduos, fazendo com que o Estatuto torne-se cada vez mais um símbolo de esperança para aqueles que buscam uma condição de vida melhor, fazendo com que também ele seja um fortificador da criminalização da violência relacionada à mobilidade urbana. Infelizmente, mesmo que desde o começo do século XX, o desenvolvimento da questão dos refugiados seja muito bom, o número de refugiados vem aumentando muito, principalmente depois do contexto da Segunda Guerra Mundial, que gerou mais de 60 milhões de refugiados, e os conflitos armados gerados pós-Guerra Fria. Eu vou mostrar para vocês agora um gráfico que parte de 1951, que é a criação do Estatuto dos Refugiados das Nações Unidas, e depois disso só vem crescendo muito. A partir da década de 80, 70, começa a evoluir significativamente e exorbitantemente o número de refugiados, que desceu um pouquinho depois da década de 90 e cresceu de novo até 2015, que é o atual cenário da crise dos refugiados. Agora falando sobre a globalização como um agente que vulnerabiliza a questão dos refugiados. A globalização, dada após a queda do Muro de Berlim e sobreposição do capitalismo estadunidense no mundo depois da Guerra Fria, fez com que o mundo fique cada vez menor, porque as relações, tanto entre nações quanto entre pessoas, fica cada vez mais rápida e quase instantânea, além de facilitar o trânsito de mercadorias e de alguns indivíduos. Entretanto, já que também é uma característica da globalização, há a fortificação das desigualdades socioeconômicas e da concentração de riquezas, o que no cenário dos refugiados faz com que o ambiente fique cada vez mais propício para a migração forçada, pois as condições de vida estão precarizadas, a violação dos direitos humanos também fica cada vez mais constante, além das violências da mobilidade humana que são fortificadas. Isso ocorre devido ao fato de que é difícil dar apoio e proteção a esses refugiados, porque a própria definição de refugiados fica complexa devido à complexidade dos fluxos migratórios, e também à predileção da mobilidade de certo grupo de pessoas a outras, como pode ser claramente visto na fronteira entre os Estados Unidos e México e Estados Unidos e Canadá. Com o México, nesse território da fronteira, é repleto de forças armadas e restrições migratórias, enquanto com o território canadense é uma simples placa de informação.
O cenário de 2015 das crises dos refugiados evidencia a implantação desse desequilíbrio na condição humana e nas questões ambientais, porque com o uso exacerbado e abusivo dos recursos naturais fez com que os desastres ambientais fiquem cada vez mais recorrentes, gerando as migrações forçadas. Alguns conflitos que foram diretamente afetados por essa complexidade são os conflitos que estão ocorrendo hoje em dia no Iêmen, na Síria, Iraque, Paquistão, Mali, Somália e Nigéria, por exemplo. Agora, alguns filmes que foram sugeridos pela própria Acnur que retratam o cenário caótico e desumano que os refugiados estão passando. Pieces of No Nation, Primeiro Mataram o Meu Pai, Capacetes Brancos, Mar Vermelho e Sérgio, sendo esse último uma produção brasileira. Além de um conteúdo extra que eu vou adicionar para vocês, e vou colocar todos aqui na descrição para vocês conseguirem acessar com facilidade, que é um documentário alemão chamado Human Flow, que fala sobre o cenário dessas migrações em 20 países diferentes e os preconceitos que os refugiados estão passando durante toda essa trajetória. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like aqui. E eu gostaria muito que vocês conseguissem aprender com toda essa questão dos refugiados e realmente pensem em todo o cenário caótico que estamos vivendo atualmente. Muito obrigada. Arrasei o balacobaco. Ai.